Bem amigos, 2022 foi indiscutivelmente o ano mais louco em cripto. Criptomoedas grandes indo para zero, empresas de cripto indo à falência, hacks de 9 dígitos são apenas algumas das manchetes. Muitos de nós adoraríamos de esquecer a série sem precedentes de eventos que vimos ao longo do ano. Os últimos meses, por si só, colocaram quase todo mundo se perguntando o que seria que 2023 nos tem reservado e se vai ser um bom ou mau ano no mercado de criptomoedas. Por isso, hoje vou dar-lhe as minhas 10 principais previsões sobre criptomoedas para 2023 e explicar porque elas provavelmente ocorrerão e vou explicar exatamente como elas podem afetar o mercado de criptomoedas. Como você poderá ver, as minhas observações são quase todas focadas nos Estados Unidos, porque quando os Estados Unidos espirram, o mundo fica resfriado. Por isso, este é um vídeo que você não pode perder. Então vamos lá. A minha primeira previsão de cripto para 2023 é que o mercado de criptomoedas começará a se recuperar. Mas cuidado, não estou falando que o mercado de cripto em alta irá voltar. Contudo, estou bastante confiante de que o pior do mercado em baixa já terá terminado até ao final deste ano. Se você tem assistido aos meus vídeos recentes, com vários especialistas falando sobre quando o mercado em baixa poderá acabar e quão baixo ele poderá ir, você saberá que o fundo provavelmente irá acontecer algures no primeiro trimestre de 2023 e o fundo do BTC pode ser 10 mil ou ligeiramente mais baixo e que a maioria das altcoins pode, portanto, cair mais uns 60% a 80%. A principal razão pela qual o mercado de cripto pode cair no primeiro trimestre deste ano é porque é quando se espera que o Federal Reserve dos Estados Unidos pare de aumentar as taxas de juros. Agora, é importante notar que parar não é o mesmo que baixar, mas provavelmente será suficiente para evitar que as criptos caiam ainda mais. A principal razão pela qual o fundo para o Bitcoin possa ser 10 mil dólares ou um pouco mais baixo é porque o mercado das ações ainda não encontrou o seu fundo e o mercado das criptomoedas está altamente correlacionado com o mercado de ações. Espera-se que o mercado de ações caia mais 20 a 30%, o que se traduz a uma queda de 40 a 60% no preço do Bitcoin. Agora é importante enfatizar que o Bitcoin pode ir mais baixo do que 10 mil. Eu suspeito que isso seria devido a um fator específico nas criptos, como uma proibição de mineração de Bitcoin devido à escassez de energia, por exemplo, os credores de Mt. Gox vendendo os BTCs que estão começando a receber este mês e, claro, uma combinação mortal de liquidações e baixa liquidez. Se os eventos recentes não deixaram isto suficientemente claro, à medida que nos aproximamos dos verdadeiros mínimos do mercado, é absolutamente imperativo que você mantenha na sua carteira cripto pessoal todas as criptos que você não estiver negociando ativamente. A minha segunda previsão para as criptos em 2023 é que, sabendo o quão horrível o ano passado foi, a SEC irá estar em cima de outro grande projeto ou empresa de cripto. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse entre o momento em que eu gravo este vídeo e a hora que você ouvir. Esperemos que não. De qualquer forma, outra repressão parece extremamente provável enquanto Gary Gensler continuará a ser o presidente da SEC. O mandato de Gary não irá expirar até 2026, por isso há muito tempo para ele causar danos. Isso pressupõe que ele não será expulso do SEC devido aos seus encontros com Sam Bankman-Fried. Agora, se você tem acompanhado as nossas atualizações sobre a SEC, você saberá que os critérios que o regulador tem usado para reprimir as criptomoedas não têm sido totalmente claras. Estes critérios opacos podem ser resumidos como a interpretação subjetiva da quarta parte do teste Howey. O teste Howey é usado para avaliar se um ativo é um título, como por exemplo uma ação de uma empresa que exige regulamentação adicional na SEC. A quarta parte do teste Howey é a mais revelante para as criptos. Você pode identificar quem está criando uma expectativa de lucro para uma moeda ou um token? A dura realidade é que a resposta é sim.
Para a maioria das criptomoedas, incluindo algumas das maiores altcoins, eu não me atrevo a nomear nenhum nome. Mas é um pouco irrelevante porque Gary deixou bem claro que nenhuma criptomoeda está segura. Além do Bitcoin, ele até tem como alvo as moedas estáveis, o que não faz sentido. Agora, o que isso significa é que todas as criptomoedas, além do BTC, é um alvo em potencial. Isto porque quase todas as exchanges de cripto oferecem criptomoedas que não são BTC. Isso logicamente significa que todas elas irão ser também alvos potenciais. E assim, uma repressão no primeiro trimestre pode ser um catalisador para as baixas nos preços das criptos. Agora, a minha terceira previsão para as criptomoedas em 2023 é que haverá muitos regulamentos. A maioria destes regulamentos provavelmente será muito boa, mas alguns provavelmente serão bem ruins. Também é muito provável que os regulamentos das criptos variem de acordo de região para região. E apesar das tentativas de criar regras globais para as criptos, os regulamentos finalizados para a Europa serão lançados em algum momento do início deste ano. Isso, embora eles não entrem em vigor por mais 1 a 2 anos. Isto dará aos investidores institucionais clareza regulamentar para as cripto. A ausência de clareza regulamentar é a principal razão porque as instituições têm evitado investir em criptomoedas, especialmente nas altcoins. O estabelecimento de clareza regulamentar na União Europeia e noutros países poderia, portanto, resultar em muitos fluxos e contribuir para uma recuperação no primeiro trimestre. Mais importante, os regulamentos das criptos fornecerão efetivamente os projetos de cripto a se descentralizar. E isso ocorre porque a única maneira de evitar muitos destes regulamentos é serem descentralizados no seu todo. Mas cuidado que alguns destes regulamentos provavelmente serão muito ruins. É provável que os piores regulamentos sejam em relação a coisas como pagamentos, DeFi e privacidade, e até possivelmente autocustódia. Isto porque todos estes nichos são uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. A questão é que a indústria cripto é provável que cresça significativamente graças a boas regulamentações. Com alguma sorte, o aumento da adoção e do capital irá permitir à indústria cripto fazer lobby para remover os regulamentos ruins e considerarem que indivíduos e instituições poderosas querem, acima de tudo, privacidade. A minha quarta previsão nas criptomoedas para 2023 é que DeFi se tornará muito forte. Isto será devido a uma combinação de melhores front-ends, clareza regulamentar, aumento de liquidez e prova de resiliência de alguns protocolos de definição. Isso irá aumentar a confiança no DeFi e um declínio na confiança de identidades centralizadas na indústria de criptomoedas. A ressalva é que os maus regulamentos nas criptomoedas podem retardar a adoção da DeFi. Até agora, no entanto, parece que DeFi foi deixada de fora da maioria dos regulamentos das criptomoedas, desde que os protocolos sejam verdadeiramente descentralizados. Felizmente, a maioria dos maiores protocolos de DeFi são, de facto, verdadeiramente descentralizados, notavelmente aqueles na blockchain da Ethereum. A maioria dos maiores protocolos de DeFi na Ethereum também foram testados por instituições em ambientes de permissão, nomeadamente a AV. Saber isso é muito importante porque a DeFi é tecnicamente um concorrente direto ao sistema financeiro tradicional porque torna possível negociar, emprestar, pedir emprestado e poupar. Me chamo de louco, mas acho que a adoção institucional do DeFi é inevitável e isto ocorre porque muitas instituições reconheceram que o advento de novas tecnologias como o blockchain significa que haverá uma corrida para o fundo em termos de taxas de transação e tempos de liquidação. Eu nunca irei esquecer o que o presidente da SEC, Gary Gensler, disse no seu curso de criptomoedas, que você até pode encontrar no YouTube. O objetivo das entidades do sistema financeiro tradicional é extrair rendas e cobrar taxas sempre que podem. Isso levanta a questão do que é que eles farão agora com este modelo que está desmoronando.
Bom, a resposta é que eles vão começar a comprar criptomoedas de contratos inteligentes com prova de mecanismos de consenso em stake para garantir que eles mantêm o controle destas novas redes de pagamentos e continuar a extrair rendas. Isso ainda não aconteceu, mas pode começar em breve, agora que os gestores de ativos se estão envolvendo. A minha quinta previsão para as criptomoedas em 2023 relaciona-se com a terceira e é que os pagamentos com cripto se tornarão mais comuns. Isto será novamente devido a uma combinação de melhores front-ends, clareza regulatória, aumento de liquidez e, o mais importante, um aumento de escalabilidade que finalmente torna os pagamentos com cripto viáveis. Esta previsão vem de uma série de manchetes que vi durante o verão sob Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum, dizendo que a camada 2 na Ethereum irá dar força aos pagamentos com cripto. Isso faz sentido, dado que a Ethereum é a camada 2 mais segura para se ter um sistema de pagamentos, à parte do Bitcoin, é claro. Além disso, os desenvolvedores estarão implementando propostas de melhoria para a Ethereum, mais especificamente a IP 4844, isto em algum momento do próximo verão. Para quem não está familiarizado, a IP 4844 irá aumentar a escalabilidade da camada 2 na Ethereum, entre 10 a 100 vezes, dado que a maior parte da camada 2 já processa milhares de transações por segundo. Tal aumento os colocará em pé de igualdade com a Visa. Se isso não deixar tudo suficientemente claro, uma vez que o IP 4844 seja implementado, é muito provável que a camada 2 na Ethereum será o marco zero para pagamentos com criptomoedas. Agora, isso não significa que outras criptomoedas de contrato inteligente não irão desempenhar um papel na indústria, mas é mais do que provável que eles tenham que encontrar o seu próprio nicho. E isso significa que um aumento nos pagamentos com criptomoedas pode levar a um maior escrutínio regulatório. O meu maior medo é que os reguladores irão acabar por exigir que você tenha o QYC. Isto se você quiser usar moedas estáveis com contratos inteligentes de criptomoedas como a Ethereum. Isso já foi mencionado por alguns reguladores, mas a parte mais assustadora sobre esta possibilidade é que seria fácil de implementar, uma vez que as maiores moedas estáveis são controladas centralmente. O lado bom é que a regulamentação com o QYC para pagamentos impulsionaria a inovação na descentralização do nicho das moedas estáveis. E parece que alguns protocolos de DeFi estão já na frente. A minha sexta previsão sobre as criptomoedas em 2023 é que o número de detentores de criptomoedas irá aumentar significativamente. Para contextualizar, a adoção de criptomoedas atualmente está em torno de 4% da população global. Isto não é muito, mas o crescimento tem sido exponencial e são muitas as razões pelas quais esta tendência irá continuar no próximo ano. Para começar, muitas plataformas têm integrado recursos de cripto, sendo a mais notável o Facebook e o Instagram, que têm vindo a testar NFTs em várias criptomoedas de contrato inteligente. Até mesmo a Starbucks tem trabalhado em programas de fidelidade e NFTs em Polygon. Não só isso, as plataformas de redes sociais focadas na liberdade de expressão, como o Telegram e o Signal, têm vindo a integrar funcionalidades de encriptação com a Toncoin e a MobileCoin, respectivamente. Todas estas empresas têm bilhões de usuários combinados e mesmo apenas uma pequena percentagem de adoção de cripto por estes usuários seria muito significativo. Agora, se você tem assistido aos meus vídeos aqui no canal, você irá saber que existem 3 razões pelas quais as pessoas adotam cripto. A primeira é por causa da especulação, ou seja, lucros. A segunda é por causa de necessidade. E a terceira, apenas por diversão. Obviamente, não haverá muita adoção especulativa em 2023 e isto deixa por necessidade e apenas por diversão. Enquanto a maior parte da adoção de criptomoedas este ano provavelmente será impulsionada apenas por diversão, fatores como os que acabei de mencionar, por haver um aumento da necessidade relacionada à adoção de criptomoedas, isto ocorre simplesmente porque muitos países estão à beira do abismo de colapso devido a questões económicas, sociais e ou políticas. Já vimos alguns deles caírem, como o Sri Lanka, e enquanto os sistemas financeiros falharem,
o dinheiro e cripto serão as únicas opções, especialmente quando as moedas estrangeiras caem em relação ao dólar americano. Para ser honesto, dado o estado da sociedade moderna, a adoção de cripto provavelmente decolará por causa de um vídeo viral. Espero que seja um dos meus. Então chegamos à sétima previsão para as criptomoedas em 2023, que se conecta à quinta. E isso é que pelo menos um país adicional irá adotar o Bitcoin como moeda legal. Tonga está no topo da lista porque a nação anunciou que fará o BTC moeda legal em algum momento de 2023 e começou a minerar BTC com vulcões. Agora, só para esclarecer, os países que são mais propensos a adotar criptomoedas são as que têm falta de infraestrutura financeira, uma dependência de pagamentos de remessas e o uso de uma moeda estrangeira cujo valor monetário não pode ser controlado como o dólar americano. Essas razões são essencialmente as razões pelo qual El Salvador adotou o BTC como moeda legal em setembro de 2021. É também por isso que alguns países latino-americanos são os mais propensos a seguir o exemplo. E até é por isso que a República Centro-Africana adotou o BTC como moeda legal no início deste ano. Agora, para esclarecer, adotar Bitcoin como moeda legal não significa que os países em questão irão abandonar as suas moedas nacionais. É mais do que provável que eles irão continuar a usar as suas moedas nacionais ao lado do Bitcoin e, supondo que não há um colapso total do sistema financeiro, tudo estará bem. Isto também é possível que alguns países adotem a criptomoeda ao lado de uma nova moeda digital do Banco Central ou as chamadas CBDCs. Agora, isso parece improvável, dado que duas moedas digitais são diametralmente opostas. Mas é algo que tem sido sugerido em vários relatórios, incluindo um de Harvard. De qualquer forma, se a minha primeira previsão sobre o mercado de criptomoedas começar a se recuperar até ao final do ano, e isto estiver correto, então é provável que vejamos outro país a adotar o Bitcoin como moeda legal. Isso é apenas porque eles verão, junto com toda a gente que está prestando atenção, que há outro ciclo de criptomoedas a começar. A minha oitava previsão nas criptomoedas para 2023 se liga às duas anteriores, e isso é que as grandes empresas de tecnologia irão continuar a anunciar integrações de cripto. Da mesma forma que os países podem começar a adotar o Bitcoin, os grandes gigantes de tecnologia, em última análise, estão adotando cripto, porque eles estão perdendo dinheiro e estão tentando encontrar maneiras de tapar o buraco. Alguns de vocês devem se lembrar que gigantes da tecnologia como a Apple e a Amazon estiveram ou estão contratando para posições relacionadas a cripto nos últimos 2 anos ou até mais cedo. Agora, ainda não vimos nenhum desenvolvimento significativo de cripto neles ou nas grandes empresas de tecnologia com vagas de emprego semelhantes. Mas tudo isto pode vir em algum momento deste ano. O Twitter está no topo da lista porque o proprietário Elon Musk deixou claro que pretende integrar recursos de cripto na plataforma. Agora, ele parece estar no processo de equilibrar o livre discurso e censura diante do escrutínio do governo. No entanto, há aspectos cripto que podem vir em 2023 porque esta é a direção para a qual a grande tecnologia está se movendo. A adoção de cripto, acima mencionada pelo Facebook e Instagram e outros, quase certamente inspiram o resto da grande tecnologia a fazer o mesmo. Nesta nota, é possível que a adoção de cripto pelas grandes empresas de tecnologia possa estar relacionada ao metaverso. Isto ocorre porque literalmente ninguém é fã do metaverso centralizado que as grandes empresas de tecnologia como a Meta criaram. Eles sabem que não são nada mais do que um meio de extrair ainda mais dados que irão ser vendidos a anunciantes e compartilhados com governos que são obcecados com vigilância e censura. É por isso que eu acho que Meta e outros acabarão entendendo que a única maneira que eles podem ganhar dinheiro com esta nova tecnologia é integrarem-se com alternativas descentralizadas que já existem hoje. A função destas grandes empresas será provavelmente fornecer hardware e pontos de acesso que melhoram a experiência do usuário. A minha nona previsão para as criptomoedas em 2023 é que os lobos de Wall Street irão comprar pelo menos uma empresa blue chip de cripto. É altamente provável que esta previsão se torne realidade, dado que Goldman Sachs e outros estão interessados
em comprar algumas subsidiárias da FTX que permanecem solventes. E também não é apenas a FTX. Existem muitas outras exchanges e plataformas de cripto que faliram no último ano. Celsius, BlockFi e a Voyager Digital são exemplos fáceis e é possível que alguns destes ativos que estão nestes negócios serão adquiridos por uma instituição procurando oferecer serviços de cripto. Há até especulações de que a Coinbase possa ser adquirida por um mega banco como a JP Morgan. Ryan Selkos, o CEO da Messari, apontou que é improvável que isso aconteça, dado que a Coinbase controla as ações da empresa. Mas ainda está dentro dos domínios da possibilidade. Isto ocorre porque o potencial do colapso das empresas cripto nos Estados Unidos, como a Digital Currency Group e a Genesis Trading, poderia ter efeitos na Coinbase. Coinbase também está envolvida com a USDC, que registrou um lucro surpreendentemente pequeno no terceiro trimestre de 2022. Como cereja no topo, tanto a Coinbase como a Circle estão na mira da SEC e isto pode fazer com que as ações de uma ou ambas empresas tenham um crash ainda maior do que já tiveram. Se as ações da Coinbase ficarem baixas o suficiente, haverá um cenário em que uma aquisição de algum tipo possa ocorrer. Afinal de contas, a Coinbase é a maior exchange de cripto nos Estados Unidos e os grandes bancos de Wall Street têm estado vendo os bilhões de dólares a fluírem das suas contas para a exchange nos últimos 2 anos. Eles também viram quanto dinheiro a Coinbase pode ganhar e provavelmente a quantidade de dados que pode recolher. A minha 10ª previsão para as criptomoedas em 2022 é que o Bitcoin começará a ser usado para o comércio internacional. É possível que alguns países como o Irã já estejam usando o BTC para isso. Na verdade, a própria Rússia e China já o fizeram anteriormente e eu descobri isso quando vivia em Moscou, onde um senador russo me confessou isso mesmo pessoalmente numa festa. Seja como for, o Irã ainda não confirmou se está usando BTC, mas no entanto há outros países que sinalizaram o seu interesse. Naturalmente, a maioria dos países que estão interessados em usar BTC para o comércio internacional são aqueles que enfrentam sanções ou escrutínio dos Estados Unidos e dos seus aliados. Esta lista já foi restrita a alguns atores desonestos, mas ela se tem expandido rapidamente à medida que entramos no chamado mundo multipolar. Em um polo temos os Estados Unidos e os seus aliados. No outro polo temos os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos seus aliados. Como alguns de vocês já devem ter visto, os BRICS estão supostamente trabalhando na sua própria moeda de reserva, que será uma combinação das suas moedas existentes. Agora, isso soa intimidante no papel, mas na prática as tensões entre alguns membros dos BRICS são altas e é provável que haja disputas sobre qual proporção de quais moedas irão apoiar na sua moeda de reserva. Também é provável que outros países significativos como a Arábia Saudita se juntará ao grupo. E já agora parece que a Arábia Saudita está legalizando as criptomoedas em algum momento deste ano. Hong Kong também irá aliviar as restrições das criptomoedas e a Rússia parece estar trabalhando na legislação das cripto. Esta aparente adoção de criptomoedas pelos BRICS pode fazer com que eles adicionem BTC à sua cesta de moedas de reserva. Agora, tendo em conta os antecedentes de alguns destes países, você pode estar inclinado a dizer que isto é uma coisa ruim. Pois, mas lembre-se que algumas das primeiras pessoas a adotar o Bitcoin também não eram tão apetitosos. Uma vez que se torne claro que o BTC é uma opção viável, as nações impertinentes não serão as únicas a adotá-lo. Contudo, quando este ponto de inflexão ocorrer, veremos que Fidelity chamou de Bitcoin e a teoria dos jogos de apostas muito altas, em que os países irão adotar rapidamente o Bitcoin. Neste ponto, eu prevejo que os países começam a minerar Bitcoin para garantir que a blockchain do Bitcoin permaneça credivelmente neutro. Mas isso é uma previsão para depois de 2023. Meu nome é Rolo Divino, tenha um ano 2023 fantástico!